para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara em Pauta. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante complexo, mas que tem dominado a pauta econômica do governo federal, que é a reforma tributária. Muito se critica sobre o atual sistema tributário brasileiro, que tributa excessivamente o consumo, mas o governo federal já anunciou que estuda algumas mudanças nessa área. Só para se ter uma ideia, segundo o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo, no ano de 2014, o país arrecadou 1,85 trilhões de reais. Estima-se que entre janeiro e o começo de março deste ano foram 354 bilhões. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe o presidente da comissão aqui da Casa de Finanças e Orçamento, o vereador Paulo Sérgio Rodrigues Alves. Vereador, é um prazer recebê-lo aqui na TV Câmara. Primeiramente, o prazer é todo nosso, agradeço o convite. E vamos aqui passar, entender um dia como hoje, aqui para poder alimentarmos de conhecimento. Afinal de contas, nós vamos estar trabalhando com pessoas da área técnica que têm profundo conhecimento da matéria. Recebemos também o especialista em direito tributário, Dr. Kiyoshi Harada. Também é um prazer tê-lo aqui com a gente. Bom dia, agradeço inicialmente ao programa por esse convite para falar na TV Câmara sobre a reforma tributária. Doutor Kiyoshi, eu queria começar o programa justamente pelo senhor, tentando fazer uma tarefa difícil aqui, que é resumir como é que funciona o sistema tributário brasileiro, né? Nós temos uma grande carga no consumo, nos tributos indiretos, mas temos também os tributos diretos, que são em propriedade e renda. Queria que o senhor fizesse, antes da gente entrar na reforma tributária, falar como é que funciona hoje o sistema tributário. Vamos fazer um diagnóstico bem rápido do sistema tributário brasileiro. É o mais perfeito do planeta em termos teóricos, né? O legislador constituinte não deixou nada para contribuição eventual do legislador ordinário. Tudo que tinha que fazer em termos de tributação, de sistema tributário, já colocou na Constituição. São N princípios constitucionais tributários que limitam o poder de tributar do Estado. Começar pelo princípio da imunidade genérica, imunidade específica dos partidos políticos, do livro, das instituições de educação, das instituições filantrópicas, o princípio da anualidade, o princípio da anterioridade, da irretroatividade, da isonomia, da capacidade contributiva, da uniformidade geográfica, etc., etc. Esses princípios, de um lado, tendem a preservar os princípios protegidos por cláusula pétrea, que são os princípios federativos, como, por exemplo, o princípio da uniformidade geográfica. E outros princípios protegem os direitos e garantias individuais também petrificados, digamos assim, não é? Que são o princípio da isonomia, da capacidade contributiva, o princípio da legalidade, etc., etc. Mas isso que está na Constituição. Na prática, nós temos um sistema tributário pervertido, caótico, nebuloso, duvidoso e que causa um estrago danado para os contribuintes. Só para cumprir as obrigações tributárias principais e acessórias, o empresariado brasileiro consome 3.600 horas de trabalho anual, o que retira o Brasil do mercado de competição mundial, certo? Que é um mercado globalizado. Então, isso tende a agravar de ano a ano. Enquanto o país não se compenetrar, os governantes, digo, de que precisa diminuir as despesas para que as despesas caibam dentro do PIB. Enquanto isso não acontecer, falar em reforma tributária é uma piada. Já virou um palavrão. Toda vez que se fala em reforma tributária é para aumentar a carga tributária. Porque uma reforma tributária, para ser feita através de uma emenda constitucional, tem que resultar na simplificação do sistema e tem que resultar numa transparência e na diminuição da carga tributária, senão não vale a pena. Porque se for para aumentar, não precisa mobilizar o Congresso, fazer uma PEC. Para quê? Basta uma lei ordinária, elevando a alíquota de 18, passa para 20, 30, 40, 50, e expandir a base de cálculo, não é? Isso não precisa de emenda constitucional. Mas só que isso dá muito na vista. O povo percebe, se você elevar um imposto de 5% para 30%, começa a gritar na rua. Então precisa sempre inventar tal de reforma tributária para engendrar normas nebulosas, traiçoeiras, enrustidas, para que o povo não perceba.
Como? Tributação antecipada via retenção de tributos na fonte. Incidência em cascata que o governo diz que vai acabar, não é? Através da COFINS não cumulativa. Só que quando entrou em vigor, triplicou a arrecadação em relação ao sistema cascateado, digamos assim, né? Por quê? Porque estão aumentando de uma forma indireta. Estão fazendo com que o valor de um tributo sirva da base de cálculo de outro tributo, de N outros tributos. E faz com que o imposto incida sobre si próprio. Você fala que estou pagando 18% de ICMS. Nada disso. Se você calcular por dentro, vai consumir uma página e meia para chegar ao resultado, você vai chegar a 23,34% que você está pagando. Conta de luz, 25%. Não é? Na verdade, você está pagando 33,34%. A conta de luz é a única conta que atende ao princípio da transparência. Por quê? Lá tem o valor do quilowatt, a quantidade de quilowatt consumida e a alíquota de 25%. Não é? Então, o contribuinte faz o cálculo e chega à conclusão que ele está pagando 34% e 35%, então ele vai à justiça. Não é? Metade ganha, metade perde. É o preço da transparência. Entendeu? Um dos argumentos para tentar equilibrar essa conta seria diminuir essa tributação no consumo, na produção e aumentar na propriedade e na renda. O senhor é favorável? Paulo Sérgio, como é que o senhor vê essa questão também? Primeiro, está claro e notório aqui pela explanação do Dr. Hiroshi, a necessidade da reforma tributária, ela é viável, tem que ser feita, mas a gente vê um alto índice de impostos, poderia, dentro da fala do Dr. Hiroshi, a gente vê a quantidade de impostos que nós não sabemos. Ele falou dos 18%, mas é lógico que é muito mais porque está embutido os impostos em outras mercadorias, em outros consumos. Significa não apenas isso aí. O que deveria, a transparência, ela poderia haver, entendeu, com a diminuição, entendeu, de números de impostos. Muito embora o Código Tributário, eles dá N's abertura para que seja criado novos impostos. Então, eu acredito que isso aí deveria ser, entendeu, uma atenção maior por parte, entendeu, do Congresso, para que a gente possa ter um controle maior e sabermos o que nós estamos pagando. Porque, na verdade, hoje, entendeu, fazendo o cálculo, salvo melhor juízo, eu acredito que nós estamos trabalhando com 33 tipos de impostos colocados para nós que nós não sabemos. E a reversão, entendeu, desses impostos, ela não é compatível, no meu entendimento, por regiões. Haja vista a própria guerra fiscal, entendeu, dos estados. Então, para você ver, hoje nós temos que ter uma certa cautela, ela precisa vir sim, nós precisamos fazer a distribuição compatível com a necessidade, e isto é a proposta que nós colocamos. A nível cidade de Guarulhos, a gente vê, nós estamos na segunda cidade, oitava do BIP, considerando os estados. Significa, fora os estados, a primeira cidade é a cidade de Guarulhos. Com uma renda fabulosa e com uma contrapartida muito ínfime em relação à potencialidade da cidade. Isso dificulta, sobremaneira, o desenvolvimento da nossa cidade. Então, eu acredito aqui que hoje aqui nós vamos estar nos alimentando, tendo as ideias dos técnicos, profundo conhecedor da matéria, para que a gente possa propor ideias, propondo dentro das nossas limitações municipais, iniciarmos uma discussão tributária da cidade, muito embora nós vemos que é muito mais amplo a necessidade da reforma. É lógico, a reforma ela tem que vir de cima para baixo, mas nós não podemos esquecer que tudo isso aí gira em torno da cidade e gera recursos através da cidade e município onde os cidadãos estão. Doutor Quiochi, essa questão da propriedade da renda versus o consumo, o senhor acha que poderia equalizar mais essa questão? Como assim? Você diminuir o imposto no consumo e aumentar de propriedade de renda para tentar equilibrar, não perder também nas contas públicas. O caminho seria exatamente como disse o vereador. Nós temos que aliviar um pouquinho o consumo e expandir as fronteiras tributárias para outras áreas como renda, como patrimônio imobiliário, por exemplo, né? Aí fala-se em grande fortuna, mas isso daí nunca vai implementar, porque o 0,3% da população rica não vai permitir, né? Então, isso é brincadeira. Agora,
tributar o consumo, o governo não vai abrir mão. Por quê? Porque é mais fácil e rende mais. E o governo do consumo, ele tributa com alíquota maior, pervertendo e invertendo a prioridade prevista na Constituição Federal, seletividade em função da essencialidade, não é? Energia elétrica é essencial? Não é. É, mas todo mundo tem que gastar energia. Se você não gasta, se você não pagar, vem um corte. Então é uma arrecadação garantida, não é isso? Então é 25%, contra 18%, entendeu? Outro, comunicação. Você pode dispensar seu celular, você pode dispensar seu telefone nesse mundo globalizado? Não pode. Então todo mundo tem que usar. Aliás, o Brasil tem mais celular do que número de população, não é? Então, 25%. Entendeu? Então, renda, imóvel, essas coisas, sempre há possibilidade de defesa, possibilidade de sonegação ou de inadimplemento, pura e simplesmente, o que não acontece no setor de comunicação e no setor de energia elétrica. Por isso que eles tributam. Por isso que é difícil você diminuir a tributação do consumo, né? Se você comparar o sistema tributário do Mercosul, o Brasil é o recordista na tributação do consumo. Enquanto na Argentina, Paraguai e outro país, Uruguai, não é? Fica em torno de 22, 23, nós estamos com 42% de imposto de consumo. Isso compromete também o desenvolvimento econômico do próprio país, porque você dificulta a produção, também diminui o consumo, porque você vai pagar muito mais imposto, você vai comprar menos. Contribui também para uma má distribuição de renda? Sim, seguramente, porque tributar o consumo significa tributar, digamos assim, o pobre, né? Porque o rico não consome, o rico parece que ele costuma dizer que o rico não come, né? Ele belisca, né? Entendeu? Agora, quem come é o povão, então precisa tributar o povão, entendeu? Porque no consumo, tanto ricos como os pobres vão pagar a mesma quantidade de imposto. Então não é um imposto progressivo. Não é um princípio que vem, critério que vem atender o princípio da isonomia, né, que está lá na Constituição Federal, e também o princípio da capacidade contributiva, né? Parece que aqui é o inverso, né? Quanto menos capacidade contributiva você tem, mais você tem que pagar, né? Por quê? Os pobres não têm os autênticos defensores no parlamento, né? Agora os ricos, por força de petroduto, coisa parecida, lá sempre tem parlamentar disposto a defender os privilégios, né? Então, eles ficam até como que imunes a um sistema tributário muito agressivo, né? Nós falávamos também que fica difícil até de saber o que você está pagando de imposto quando é no produto, né? Quando é no consumo. Então. Vereador, o senhor acredita que tributar a renda acaba sendo um pouquinho mais difícil para o governo, porque ali é perceptível, a pessoa sabe quando é na renda dela, ela sabe o que está sendo tributado. Será que esse é um dos motivos? Não tenha dúvida, eu acredito, entendeu, que a malícia existe em todos os lugares, né? Eu acho que essa quantidade toda de tributos, ela dificulta sobremaneira, entendeu, o acompanhamento. Se tivesse uma única, como o doutor Hiroshi falou, o acompanhamento seria melhor, porque você saberia quanto você está recolhendo. Então, isso aí é importante, nós temos que estudar, muito embora eu não veja interesse por parte do Congresso de discutir essa matéria, né? Um número bastante excessivo, a carga tributária ela é perversa, sim, ela é perversa, e nós precisamos rediscutir isso aí amplamente, tem que ser debatido, nós temos que trazer a sociedade precisa discutir com mais profundidade e cobrar a necessidade que nós precisamos ter, porque há uma disparidade muito grande. Haja visto que, por exemplo, os municípios participam de uma arrecadação simplificada. Por exemplo, nós temos a renda, nós temos o IPVA, nós temos o ITR, é a participação. O município deveria participar de todas elas, para nós colocarmos um freio em cima de benefícios concedidos pela União, que deveria estar, entendendo, nos municípios. A arrecadação é feita nas cidades do município. Por que não participar dos IPIs,
dos outros impostos que é arrecadado pela União, para que a gente possa ter um desenvolvimento mais aprimorado por região. Eu acredito que seria muito mais bem empregado. Agora, com essa quantidade toda, dificulta e muito, não apenas para a população. Para nós que estamos no dia a dia discutindo, vendo as dificuldades, existe uma certa restrição para termos um conhecimento profundo, tecnicamente, como o doutor Hiroshi diz. É uma complexidade muito grande. As pessoas falam em um percentual, em uma alíquota apenas de impostos que nós estamos recolhendo, e não é verdade. Haja vista que nós tivemos aqui na cidade mesmo, doutor Hiroshi, os recolhimentos, por exemplo, de determinadas empresas, que eles pagavam a matéria-prima, eles pagam a matéria-prima, recolhe sobre aquilo, transforma a matéria-prima e paga novamente, entendeu, a própria matéria transformada. Então isso aí precisa ser amplamente discutido. Nós temos que ter um conhecimento melhor, porque a partir do momento que nós tivermos consciência e conhecimento de que forma que é aplicado, com certeza nós teríamos um acompanhamento e um procedimento mais produtivo por parte das regiões. Tá certo, vereador, a gente vai um pequeno intervalo agora, mas a gente volta daqui a pouquinho falando mais sobre a reforma tributária. Não saia daí. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Voltamos com o Câmara em Pauta, hoje falando sobre a reforma tributária. Eu recebo o vereador Paulo Sérgio Rodrigues Alves, que é presidente da Comissão de Finanças e Orçamento aqui da Casa, além do especialista em direito tributário, doutor Kiyoshi Harada. Vereador, o senhor falava no primeiro bloco sobre essa questão de tentar receber todos os impostos e dividir, uniformizar essa divisão entre municípios, estados e federação, que não é o que acontece hoje. Os municípios têm uma pequena parcela de impostos, né? Kiyoshi, o senhor concorda com essa ideia? Como é que o senhor vê essa questão? Esse sistema misto de impostos privativos de um lado e a participação no produto da arrecadação do imposto alheio, de outro lado, já era um sistema complexo, né? Dá muita despesa para o Tribunal de Contas da União, para o Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas do município, etc., para controlar essas entradas e saídas, né? Agora, isso deriva da falta de sensibilidade do legislador constituinte de conferir o poder tributário à medida da atribuição constitucional de cada entidade política, não é? A União está concentrando 60% dos tributos do Brasil, mas não me parece que a União tenha a responsabilidade de conduzir os destinos do país em 60% de suas atribuições, né? Suas atribuições, várias cabentes aos estados e municípios, né? Então, uma forma de redistribuir melhor esse bolo tributário seria proporcional à competência de cada um. Já que isso não existe,
por que não partir para uma simplificação, como dizia o vereador, no sentido de aumentar a participação dos estados e municípios no produto e arrecadação dos impostos da União. E assim poderia federalizar o ICMS, que é um imposto de vocação nacional por força do princípio da não cumulatividade. Você paga num estado e vai creditar-se no outro estado. Não é? Então, aí gera o quê? A guerra tributária. Hoje o ICMS é um imposto estadual e essa alíquota varia, né, de estado então, para estado. Gera guerra tributária, que estão tentando combater. Está aí um projeto aí no Congresso Nacional, que o novo ministro está conduzindo. Não é? Na semana retrasada, tivemos um debate lá com o secretário do CONFAS a respeito. Eu não participei, porque isso daí eu considero uma piada. Isso daí nunca vai acontecer. Não é? O brasileiro ama a guerra tributária, o Congresso adora a guerra tributária, o Supremo venera a guerra tributária, então por que nós vamos querer acabar? Não vai acabar nunca. A única forma de acabar é federalizando o ICMS. A União arrecada, fica com poder impositivo, os estados não ficam sem competência para legislar, e depois de tudo arrecadado faz a repartição. Não é? Essa é uma forma de acabar. E seria uma boa, porque essa guerra tributária está custando rios de dinheiro para os contribuintes, para o país, para o Congresso, para o Supremo, para todo mundo, não é? Por força das brigas entre os estados. Não é? Vereador, o senhor concorda que federalizar o ICMS, ou pelo menos estabelecer uma alíquota no mesmo valor para todos os estados, seria uma forma de acabar com essa guerra fiscal? Não tenha dúvida, eu acredito que sim, porque hoje o que acontece? Um estado evoluído, ele tem os respectivos encargos. A outras cidades que estão em fase de infraestrutura, de investimento para aquilo, há uma disparidade. O ICMS, por exemplo, vamos se falar do IPVA aqui. Nós pagamos 4% sobre os valores e tem estados aí a 2%. A evasão ela é muito grande. É lógico que se nós tivéssemos simplificado, como foi dito aqui, com uma única alíquota, não tenha dúvida, eu acredito que seria benéfico e mais bem empregado, né? Porque a guerra fiscal ela causa um transtorno muito grande, porque depois que você tem o Estado evoluído com as infraestruturas, ele tem automaticamente os encargos a serem cumpridos pelo seu porte. E a gente começa a perder esse benefício, esse tipo de arrecadação. Por quê? O ICMS, ele todo ano, ele é feito um cálculo como índice de participação do Estado. Significa, uma cidade como a nossa, por exemplo, Guarulhos, a segunda do Estado em arrecadação, incluindo a capital, sendo o 8º PIB, o que ocorre com a nossa cidade? Nós temos uma arrecadação fabulosa e temos uma pequena participação como índice de participação do bolo do Estado, que é voltado 70% da sua arrecadação, que é rateado entre os municípios do Estado de São Paulo. Então, há um reflexo impositivo em relação à proporcionalidade da sua região. Se fosse feito um percentual compatível com o porte de cada região, automaticamente nós teríamos condições de dar um suporte melhor e uma qualidade de vida e dos investidores na nossa cidade. A guerra fiscal também acontece em menor nível, talvez, mas no âmbito do município, por exemplo, com o IPTU. Muitas cidades dão isenção de IPTU até para as empresas se instalarem lá. Isso também teria como resolver essa questão, uniformizar isso, mas há sempre essa possibilidade de isenção, né? Uma cidade tem essa prerrogativa de dar isenção de alguns impostos para convidar empresas a se instalarem na cidade. Olha, um dos dois. O ente federativo, por exemplo, o município, ele tem que estar atento, para isso são os administradores da cidade. Os administradores, ele tem que trabalhar em função da sua população. Ele tem que trabalhar, ele tem que saber na hora que ele pode tributar, ele tem que saber na hora que ele tem que propor regras, porque muitas vezes a gente fala em determinadas isenções, não venha a cair. Pelo contrário, o giro ele é maior, ele mantém a estabilidade. Para isso precisamos ter um trabalho, uma reforma compatível, porque cada região tem a sua peculiaridade. Então não dá para nós falarmos em termos de todas as regiões. Nós temos que falar hoje, por exemplo, pela nossa cidade. Comparando a nossa cidade, eu vejo o potencial que é uma cidade que
tem uma participação fantástica para o Estado e para a União, e ela não recebe a resposta compatível, porque o índice de participação é rateado entre a cidade e muitas delas que nem produzem. Isso não quer dizer que nós não temos que acobertar essas cidades, ajudar essas cidades. Mas eu acho que deveria ter critérios para isso aí. Eu acho que com o enxugamento dos altos números, aí nós poderíamos ter uma resposta mais favorável. Agora, além dessa questão do ICMS, existem diversas propostas de reforma no Congresso, né? O governo atualmente está estudando implantar o imposto sobre fortunas, que já existe na Constituição, mas nunca foi regulamentado. Os senhores são favoráveis à implantação desse imposto, imposto sobre as grandes fortunas? Doutor Quioche. Pois é, do ponto de vista social, até é defensável, né, você tributar aí as grandes fortunas. Do ponto de vista estritamente financeiro, tributário, pode não ser uma boa ideia, né, você começar a penar as grandes fontes produtores de riqueza, né? Porque você pode até enfraquecer o sistema produtivo do país, né? Fica pulverizando a produção para unidades produtivas de baixo, digamos, produtividade, né? Baixo alcance, né? O senhor acredita que isso poderia, de repente, afugentar grandes investidores? Eu acho que, exatamente, porque se fosse uma boa, acho que os países adiantados já teriam pensado nisso, né? Tanto é que grandes fortunas, como que nós classificamos o que é grandes fortunas? Como que nós chegamos a uma conclusão, doutor Hiroshi? Há diferentes propostas, né, que mas aí varia é muito subjetivo, né, grande fortuna, né? Algumas propostas falam acima de 10 milhões, outras acima de 2 milhões. Precisava ter um parâmetro objetivo, né? Porque não pode deixar na subjetividade do legislador ordinário e muito menos do agente fiscal, né? Então precisa ter parâmetro objetivo. Agora, você eleger um parâmetro objetivo é muito complicado, porque sem querer você pode estar causando um estrago danado no futuro do país, não é? Digamos assim, matando a galinha de ovos de ouro, né? Então é muito complicado isso daí. Eu me lembro que o senador Fernando Henrique, quando encarregado de definir no Código Tributário, na lei complementar, grandes fortunas, ele botou lá grandes fortunas nos termos da definição da lei complementar. Só que ele estava regulamentando exatamente a lei complementar, né? Então você vê o grau de complexidade de definição do que seja realmente grande fortuna, né? Um dos argumentos favoráveis ao imposto seria tentar democratizar o sistema tributário. Os senhores não concordam que isso... porque passaria a tributar mais as grandes fortunas e talvez abrir um espaço para tributar menos o consumo? Mas isso já está no princípio constitucional da capacidade contributiva, porque o Estado, ele para trazer benefício à sociedade, ele precisa retirar a riqueza parcial daqueles produtores, que são os particulares. O Estado não tem máquina de produzir riqueza, quem tem são os particulares. Só que ele tem que fazer isso dentro do critério da capacidade contributiva, isto é, retirar de cada um na medida das suas possibilidades econômicas e financeiras. E isso não está sendo feito, né? Agora, e não tá sendo violado ostensivamente, mas viola-se indiretamente, de uma forma subreptícia, quando penaliza o setor de consumo. Não é? Porque aí todos, pobres ou ricos, você tem que consumir, né? Esse já é um imposto previsto na Constituição, mas que nunca foi regulamentado. Por que os senhores acreditam que até hoje isso não foi regulamentado? Os senhores acreditam que isso vai ser regulamentado? A grande fortuna não é regulamentado porque uma parcela mínima da população rica, ele tem um poder de fogo muito grande para se opor a esse tipo de tributação, né? Segundo, porque é mesmo complicado mesmo definir o que seja grande fortuna. Eu já vi vários projetos aí, principalmente partindo do deputado do PT, seria grande fortuna a partir de 100 mil, outros 180 mil, e tudo em termos de número, né? Quantificação de valores percebidos anualmente, né? Isso eu acho que não é por aí. Os senhores acreditam que há também um conflito de interesses dentro do próprio Congresso? Não seria interessante para o Congresso aprovar um imposto como esse? Vereador. Olha,
É o que nós estamos ouvindo aqui, a complexidade. Eu acredito que esse estudo, entendeu, de uma reforma precisaria ter um aprofundamento de pessoas técnicas conhecedoras, né? Discutindo, é lógico, politicamente acompanhando tudo, mas nós temos que ter uma responsabilidade acima de tudo na questão tributária, porque a gente vê, entendeu, muitas deficiências, muitas falhas. E depois, entendeu, que é implantado, a correção disso aí, ela se torna custoso, muito difícil, entendeu, de retroagir. Porque, infelizmente, doutor Hiroshi, a gente está vivendo numa situação perversa em relação à tributação e à divisão de renda. Eu não estou, por exemplo, eu estou preocupado em relação a isso, porque a gente não vê nenhuma parte interessada por parte dos congressistas em estudar esta matéria. Realmente, não há vontade política de fazer uma reforma tributária para simplificar, para desonerar o custo da produção de mercadorias e de serviços aqui no Brasil. Porque simplificar significa trazer mais transparência, não é? E isso não é possível, porque isso só seria possível se o governo tivesse vontade política de realmente reduzir a carga tributária. Estão falando aí que está em torno de 37%. Brincadeira, está em torno, seguramente, de 50% do PIB. Tá certo, a gente vai de novo a mais um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, falando um pouquinho mais sobre a reforma tributária. Continue com a gente. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A Câmara de Guarulhos passou a contar com estagiários para as atividades administrativas, por meio de convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola. Os estudantes são de ensino médio e superior e atuam nas áreas de comunicação, administração, tecnologia da informação e consultoria jurídica. Eles têm a oportunidade do primeiro emprego e do aprendizado em importantes setores da administração da Câmara. A contratação de estagiários é uma das medidas de modernização do Legislativo. Voltamos com o Câmara em Pauta, hoje falando sobre a reforma tributária. Para isso, recebemos o vereador Paulo Sérgio Rodrigues Alves, que é presidente da Comissão de Finanças e Orçamento aqui da Casa, e também o especialista em Direito Tributário, o doutor Hiroshi Harada. Nós falávamos no último bloco sobre essa questão de falta de vontade política para aprovar uma reforma tributária. Mas, recentemente, o governo anunciou que está estudando algumas medidas, que seriam uma espécie de pacote para mudar a área fiscal. Além de regulamentar esse imposto sobre grandes fortunas, também haveria um aumento no imposto sobre herança, que hoje é na base de 4%, também a possibilidade de tributar lucros e dividendos. Então, eles acreditam que esse pacote pode ser benéfico para o país ou cai naquela questão de repente, afugentar essas grandes fortunas, os grandes investidores? Doutor Hiroshi. Essa reforma tributária nunca acontece nos termos propostos, né? Sempre o propósito da reforma tributária é para simplificar, garantir a carga tributária, etc., que está na exposição de motivos que o ministro vem usando já há décadas, tudo no mesmo sentido. Só que você vai ver o texto, né, em si, não é nada disso. Está sempre aumentando a carga tributária. Você mesmo acabou de dizer. Tributar... Todas são medidas que aumentam a carga tributária. Tributar a herança. Pode ser até positivo, não é? Dentro, que nem um país que nem o Japão, por exemplo, que é um dos países adiantados, quando morre alguma pessoa lá, a viúva, para pagar o imposto sobre a herança, tem que fazer uma venda antecipada dos bens do espólio, né? Que é tão grande que chega até 70%. Mas, em compensação, o imposto de consumo está na base de 3%. Né? Foi agora para 4%, e o governo perdeu as eleições aí por causa disso. Não é? Mas tem que ser visto dentro do contexto do sistema tributário como um todo, vigorante em cada país.
Nós temos um sistema perverso que arrecada, digamos, 50% do que você consome em termos de mercadoria e serviço, é tributo. Se você gastou R$100 para comprar alguma coisa, pode ter certeza absoluta, R$50 é por conta dos tributos, conhecidos e desconhecidos. É que nem herança, né? Herdeiros conhecidos tenho tanto, agora desconhecido eu não sei. É o tal do nosso tributo, sempre tem uns tributos desconhecidos, né? Então, de nada adiantaria tributar mais a propriedade, herança, grandes fortunas, se não desonerasse o consumo. Eu acho que tributar a herança seria, do ponto de vista da justiça fiscal, seria até justo, né? Porque aqueles que suam, né, e ganham trabalho suado tem que se sujeitar a 27,5% do imposto, ao passo que aqueles que estão vivendo uma boa vida, né, de repente alguém morre, ele vira dono de fortuna, então que não é um patrimônio que ele acumulou trabalhando, suando. Então, do ponto de vista da justiça fiscal, até é viável. Agora, você tem que considerar o contingente de tributos que vigorante no país, não é? Você vai aumentar, se está 50%, com isso daí, pode ir para 60%, 70%, que é o país que mais tributa no planeta, né? Em outros países, que nem Suécia, Dinamarca, ultrapassa a carga tributária legal do Brasil, mas você tem serviço público de primeira linha, né? O que nós temos aqui um serviço público de Uganda, né? E com uma tributação que supera dos países mais adiantados, né? Vereador, o senhor concorda? Não, sim, quando a gente fala assim em herança, é delicado, porque quando a gente fala em grandes heranças, tudo bem, mas não existe essa diferenciação. Por exemplo, você vê o alto índice de pessoas que não promovem o inventário por não possuir condições de arcar com alto custo, as altas cobranças das taxas. Então, o senhor vem ter uma dificuldade. Por exemplo, uma pessoa que recebe uma herança de um imóvel não quer dizer que ele seja rico. Ele não tem como arcar e muitas vezes as coisas ficam prejudicadas. Então, é o que eu disse, a complexidade ela acompanha. O caso é grandes fortunas que não é diferenciado de pequenas fortunas. Então, quando se fala grandes fortunas, é o que eu questiono. Qual é o valor? Por exemplo, eu escutei aqui que as pessoas falando em 50, 100 mil. Eu não vejo 1 milhão hoje, eu não vejo grandes fortunas em relação a quem está recebendo uma partilha disso. E tem que arcar com um valor excessivo, entendeu? Dos encargos, da constituição de um profissional, entendeu? Na área para poder regularizar e ter uma parcela disso. É o que eu disse, a reforma ela precisa ser bem ampla, bem debatida, bem resolvida. Acho que uma das principais críticas da própria população é daquilo que o doutor Quioche falou, né? Nós temos uma alta carga tributária, mas os serviços públicos que são dados em contrapartida são bastante precários. Essa pode ser uma das razões para esse sistema tributário brasileiro ser considerado tão ruim? Sim. Agora, para você fazer uma reforma tributária justa, você primeiro precisa fazer uma reforma política, que eu chamaria de reforma do Estado. Você tem que dimensionar o tamanho do Estado, para ver quanto que custa. E você tendo uma projeção de que quanto custa a máquina administrativa do Brasil, abrangendo município, estados e União, aí você tem uma ideia de quanto precisa retirar da riqueza produzida pelos particulares. Mas nós estamos fazendo sempre o inverso. Estamos sempre falando em reforma tributária. Quando você aumenta a carga tributária, o Ministério que era de 16 passou para 18, 20, 25, agora 40. Só que o 40º veio com o nome de secretaria, não é? Mas tem um status de ministério. Não sei porquê, né? Apesar dessa arrecadação tão grande, qual seria a causa desse serviço público tão ruim? Como é que você vai financiar 40 ministérios? Mas e outros tantos secretarias com status de ministério? Não há dinheiro que chegue, não há reforma tributária que baste para fazer face a essas despesas. Enquanto você não fazer uma reforma política para enxugar o tamanho do Estado, não é? Que já não cabe mais dentro do PIB, então não dá para fazer reforma tributária. Você faz hoje, aumenta a carga tributária, amanhã já está desequilibrado. Por isso que o ministro da Fazenda, com toda a sua boa-fé, sua inteligência,
Ele está falando em fazer o equilíbrio fiscal, que a lei de responsabilidade manda fazer, só que ele está fazendo equilíbrio fiscal pelo lado da receita só aumentando o tributo. Ele não está cortando despesa. Quando ele corta, o corte está incidindo sobre privilégio, não digo privilégio, mas direitos conquistas previdenciárias e trabalhistas. Não é? Por que ele não fala em cortar, por exemplo, as viagens intermináveis, acabar com o cartão corporativo, que hoje serve até para comprar tapioca, né? Então, não pode. Hoje nós vemos, por exemplo, quando se fala em reforma, a reforma política ela é necessária, haja vista você vê, entendeu, a representatividade dos estados. O senhor acha justo, por exemplo, vamos falar o estado de São Paulo, que é composto de 44 milhões de habitantes, ele ter no Senado 3 representantes, tanto quanto, por exemplo, o estado do Acre. O estado do Acre hoje é composto de aproximadamente 790 mil habitantes, significa menos que a cidade de Guarulhos, e tem os mesmos 3 senadores representando aquele estado. Então o senhor vê, entendeu, a dificuldade que era implantar algo como esse tão necessário, a gente não ver, por exemplo, respaldo na representatividade proporcional à sua região. Vereador, na verdade, o Senado não representa a população, ele representa o Estado. Então, por isso que Estado pequeno ou grande tem o mesmo número. Quem representa o povo, na verdade, é a Câmara Baixa, né? Câmara dos Deputados, que é proporcional ao número de habitantes. Não é? Mas também, vereador, essa é uma tecla que o Cardoso Alves batia, né? Que São Paulo está subrepresentado, só tem 70, precisa ter quanto? 300, 400? E fazer o maior parlamento do planeta? Se já não é, Há né? propostas até de enxugar o número de deputados. Então, eu, pelo contrário, aumentar a qualidade e diminuir a quantidade. Então, um monte de deputados lá criando benefícios próprios, né? Agora, cada deputado pode ter 97 mil de verba de representação pessoal, pode ter passagens para suas esposas, etc. Tudo isso é dinheiro perdido, que não tem nada a ver com o exercício do mandato popular. Não é? Então, tudo que cresce vira um corporativismo e acaba ofuscando a sua finalidade essencial, né? Acaba distorcendo tudo. Não é? Então, é muito complicado falar em aumentar a representação de São Paulo, né? Não, nós não estamos dizendo em questão de aumentar. Eu tenho uma proposta drástica, né? Já que todo estado tem a chamada bancada, não tem a bancada? Bancada paulista, bancada fluminense, por que não abolir o Senado? Por que a bancada não fazer o papel do Senado, representar o Estado? Então, Aí, em vez de o parlamento ter 2 alas, teria uma ala só. Agora, o Senado, que tem 91, e o parlamento, quanto tem? 500 e pouco, tem o mesmo tamanho do prédio, mesmíssimo. Se a Câmara faz um anexo, o Senado faz o outro. Entendeu? Eles estão competindo para ver quem é que faz o prédio maior. Entendeu? Acaba com o Senado. Perfeitamente, a bancada que representa o Estado pode fazer, às vezes, o Senado. Vereador, então essa questão da reforma tributária a gente vê que está atrelada até à reforma política. É uma questão de enxugar a máquina pública? Como é que o senhor vê isso? Será que há um desperdício da verba? É uma questão de gestão, de sonegação de impostos, até de corrupção? Como é que o senhor vê isso? Não tenha dúvida. O enxugamento tem que ser em todas as camadas, não é só o Congresso, não. Teria que dar uma enxugada nos estados, as representatividades, nos municípios, as representatividades também. Eu acho assim, é o que eu digo. Quando eu falei no início do primeiro bloco, que eu disse com relação à municipalização, né? Que houve e vinha de forma não condizente com a realidade, que eu disse, é municipalizada uma cidade e ela não é autossuficiente para suprir pelo menos 40%
das despesas contraídas, entendeu, pelaquela região. Então eu acho que isso aí tem que ser feito um estudo, sim, tem que ser feito um estudo, tem que dar uma enxugada, porque a estrutura administrativa, ela é muito grande. Quando a gente fala, por exemplo, de 97 mil, que é a verba, esse 97 mil a gente precisa entender, porque aqui, por exemplo, nós somos penalizados quando se fala a verba de gabinete, eles incluem a assessoria do parlamentar. Então, isso aí precisa ser revisto, precisamos ser revisto, qual é o número compatível, qual é a estrutura que comporta esse número de representantes, porque muitas vezes a gente fala a cidade, a gente fala, olha, um número excessivo são 1.300.000 habitantes que comporta, ela dá uma abertura mínimo e máximo, ninguém trabalha no mínimo, todos trabalham no máximo, e isso aí precisa ser revisto. Então a gente vê que, parceladamente, há um custo muito alto. E além desse custo muito alto, doutor Hiroshi, a gente vê uma falta de atenção e de respeito, muitas vezes, pelos parlamentares, congressistas, né, que não enxerga-se dessa forma. Então, é muito fácil nós termos N tributações, que nós temos um domínio melhor para que a gente possa estar voltado para aquelas pessoas que não estão devidamente ali representando uma sociedade, representando a sua população, no qual ele pregou, no qual ele chegou onde queria, com o objetivo de bem representar, mas na verdade a realidade são outras, totalmente diferentes. Bom, o assunto é bem complicado, mas a gente já está encerrando o nosso programa. Não dá para discutir tudo aqui hoje, a reforma política, a reforma tributária, mas eu queria agradecer a participação de vocês. Primeiro, o vereador Paulo Sérgio, que é o presidente aqui da Comissão de Finanças e Orçamento, suas considerações finais. Eu agradeço, primeiramente, é muito importante a gente estar aqui junto, nos fortalecendo, entendeu, de conhecimento, de ideias. Doutor Hiroshi aqui, que é especialista na área, isso aí é bastante importante para que a gente possa nos aprofundar e ir à busca e dar os nossos pitacos, os nossos encaminhamentos como proposta dentro da nossa parcela, para que a gente possa ter, entender, uma resposta mais condizente. Porque tudo esse período nós estamos aqui de passagem e nós temos que pensar muito bem pelos que vêm após da gente. Se nós não tivermos uma posição voltada ao bem comum, nós vamos estar sacrificando, inclusive, entender, os nossos familiares. Doutor Chiotti, também agradeço a sua participação. Primeiramente, eu quero agradecer o gentil convite e quero finalizar dizendo que a reforma tributária, que é invocada pelos eruditos de boa-fé como panaceia para todos os males, na verdade é uma farsa, é uma piada. Enquanto prevalecer aquele sentimento de que o brasileiro trabalha para pagar a dívida e pagar a folha, não há espaço para fazer a reforma tributária. Tá certo, obrigada, doutor. E você também pode participar do Câmara em Pauta com a gente, mandando e-mails, sugestões de temas, de perguntas no câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br. Muito obrigada pela sua audiência, a gente se vê no próximo programa. Tchau.